Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Projeto Libertas. Você já deve estar ansioso ou ansiosa para a gente começar logo a falar sobre como colocar o dinheiro para trabalhar para você. Eu entendo a ansiedade, eu entendo essa vontade de você mergulhar logo dentro desse oceano de oportunidades para você ver onde você vai colocar seu dinheiro para trabalhar para você. Mas a verdade é que não é o momento da colheita ainda. Nós estamos no momento da semeadura. A minha preocupação nesse primeiro instante não é como que você vai ganhar dinheiro. É ajudar você a não perder dinheiro. Porque muitas das vezes nós vamos fazer investimentos que são inadequados para a gente. Muitas vezes nós vamos fazer um investimento que outras pessoas sugeriram para a gente que não vai ser o melhor para a gente. Pode ser melhor para ele, mas não vai ser melhor para a gente. Então, neste momento agora, não estou muito preocupado com se eu vou investir na renda fixa, na renda variável e quais são os tipos de investimentos. A preocupação maior nesse instante é ajudar você a compreender o cenário onde você está caminhando. Esse caminho que é o mais importante. Então, tenha um pouco de paciência. O momento agora é investir. E eu disse para vocês que o primeiro investimento que você tem que fazer não é um investimento onde você vai alocar seu dinheiro. O primeiro investimento que você precisa fazer é investimento em conhecimento. Você não está investindo seu dinheiro, porque esse curso aqui é gratuito. Vai fazer curso assim lá fora. Você vai pagar para ter essa informação. Mas aqui você está tendo de forma absolutamente gratuita. Eu não vou te vender nada no final do Projeto Libertas. Absolutamente nada. Mas você está investindo o seu tempo. E esse é o maior bem que todos nós temos. É mais importante do que, inclusive, o dinheiro. Acredite você ou não. Porque se você não tem dinheiro, você pode fazer mais. Mas se você não tem mais tempo, não há nada que você possa fazer. Então, nesse momento agora, é investir em conhecimento. Então, tenha um pouco de paciência. Nós estamos montando um quebra-cabeças e nesse quebra-cabeças a gente sabe mais ou menos que figura que vai ter lá na frente. Mas nós estamos encaixando as peças desse quebra-cabeça para que você tenha a maior possibilidade de, quando você for investir o seu dinheiro, você colocar o dinheiro para trabalhar no melhor local para você. E é isso que nós vamos fazer nessa videoaula aqui de hoje. Hoje nós vamos abordar 3 outros assuntos. Ah, mas por que não 4? Porque 4 já é muito. Por que não 2? 2 é muito pouco. 3 é um número de ouro. É chamado Golden Number. Porque 3 você consegue guardar. E a primeira coisa que nós vamos estudar não é sobre não é sobre o mercado financeiro, é sobre você. Nós vamos falar sobre o perfil do investidor. O segundo ponto que nós vamos abordar é com relação a qual que é a diferença entre investir e especular. Será que existe diferença ou não entre esses dois termos? E se existe ou não, você vai descobrir, mas vamos entender aonde que nós vamos colocar esse dinheiro. Ou seja, nós vamos falar das interfaces entre você e o dinheiro. Nós vamos falar sobre as estruturas que você vai precisar para você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto? O terceiro ponto que nós vamos abordar é com relação a um determinado mecanismo de proteção dos seus investimentos. Você precisa saber que ele existe, como que ele funciona. Porque quando você for escolher o seu investimento, quando você for colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, você precisa estar ciente que se seu dinheiro tem um certo nível de proteção, seja ele na renda fixa ou seja na renda variável, você precisa saber se o seu dinheiro tem algum tipo de proteção ou se você está à sua própria sorte no mercado de tubarões. Então, esses 3 aspectos que nós vamos abordar lá dentro agora na tela do meu computador. Vamos lá para dentro para a gente compreender isso com mais detalhes e esmiuçar esses conceitos que são extremamente importantes para quando você for alocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Te vejo lá na minha tela, lá dentro. Agora que nós já estamos aqui dentro da tela do meu computador, nós vamos entender como fazer o dinheiro trabalhar para você. Para isso, a gente precisa ter em mente um ponto extremamente importante. Em nenhum momento, de forma alguma, eu vou fazer qualquer recomendação de investimento. Eu não vou dizer que você tem que colocar seu dinheiro na aplicação A, B, C ou D. Não, de forma alguma. O dinheiro é seu, o dinheiro não é meu e, portanto, a responsabilidade do investimento é sua e não minha.
O que acontece é que vou te dar as bases para que você possa escolher a melhor forma de onde colocar o dinheiro para trabalhar para você. Mas a responsabilidade sempre será sua. Eu posso compartilhar o que eu faço com o meu dinheiro, mas não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa com o seu. O que importa é que você entenda os princípios por detrás para você definir aquilo que é mais conveniente e que está mais de acordo com aquilo que você quer fazer com o dinheiro. Não existe apenas um único caminho. Todos os caminhos levam a Roma. Na verdade, não. Mas vários caminhos são possíveis para você colocar seu dinheiro para trabalhar para você. Então esteja ciente que em momento algum eu vou fazer qualquer tipo de recomendação de investimento. Só que antes de a gente mergulhar nos investimentos, que nós vamos realmente adentrar nesse universo a partir do nosso próximo encontro, a partir da nossa próxima aula, vamos chegar ao momento de entrada nesse universo, ao final desta aula, mas não vamos mergulhar em detalhes, vamos simplesmente dar um en passant ao finalzinho dessa aula. Antes da gente mergulhar nos investimentos, é preciso que você tenha em mente alguns pontos. Primeiro, qual que é o seu perfil de investidor? Você vai entender isso já já. Segundo, investir e especular é a mesma coisa ou são coisas distintas? E terceiro, será que seu investimento está protegido ou não e qual tipo de proteção que existe para alguns tipos de investimentos? Você precisa estar ciente disso. Então nós vamos entrar em cada uma dessas perguntas de agora em diante, começando pelo perfil do investidor. Quando a gente fala do perfil do investidor, cada um de nós temos o nosso perfil. A questão é, não importa qual que é o meu perfil, o que importa é qual que é o seu perfil. Ah, fulano de tal tem um perfil assim, tem um perfil assado. Não importa o perfil dos outros. O que importa é o seu perfil. Qual que é a sua característica em termos de investimento. E para isso você precisa entender alguns pontos relativos em relação a isso. Tanto é que quando você for abrir uma conta numa corretora, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, a primeira coisa que você vai ter que fazer é definir o seu perfil de investidor. Sem definir o seu perfil de investidor, você não tem como abrir sua conta. Na verdade, você vai abrir, mas vai abrir somente as coisas mais básicas em relação a ele. Você não vai ter acesso a todos os investimentos disponíveis. Vamos falar isso com mais detalhe daqui a pouco. A pergunta é, qual que é o seu perfil de investidor? E aqui nós podemos classificar os perfis de investidor basicamente em 3 categorias. E cada corretora ela vai dar uma nomenclatura diferente. Sofisticado, avançado, qualquer coisa. Aqui nós vamos utilizar um padrão. O que importa é que você compreenda que existem categorias e são 3 categorias de investidor. Nós temos o investidor tipo conservador, temos o investidor tipo moderado e temos o investidor tipo agressivo. Para isso, nós vamos analisar as características deles em relação aos objetivos inicialmente. Quando a gente pensa nos objetivos, nós podemos ver que se o seu perfil for um perfil de conservador, você está preocupado mais em proteção do seu patrimônio. Você não está preocupado em ter altos rendimentos, está preocupado com nada disso. Você quer proteger o seu patrimônio e ter um pequeno rendimento em relação àquilo ali. Mas seu foco principal é proteção. Você não quer perder nada. Se você tiver um perfil mais moderado, você está buscando, além de proteger o seu patrimônio, mas você também está disposto a buscar investimentos que vão te dar uma rentabilidade maior. Lembre-se sempre que todo investimento tem 3 pernas. É a tríade dos investimentos. É o retorno, risco e liquidez, que nós já tratamos lá atrás. Quanto maior for o retorno, maior é o risco daquela operação. Lembre-se sempre disso. Quanto maior for os juros que você pode receber, maior é o risco que você vai estar correndo naquela operação. Então, tudo que a gente falou lá para trás é crucial que você tenha isso na sua cabeça agora. Então, se você tiver um perfil moderado, você quer proteger seu patrimônio, mas você quer uma rentabilidade maior. Ou seja, você está disposto a ter um risco um pouco maior. E se seu perfil for um perfil agressivo, você quer proteger, lógico, seu patrimônio. Ninguém quer perder dinheiro. Mas você não está preocupado com isso, não. O seu foco principal é buscar alocar o seu dinheiro onde você vai ter a maior rentabilidade. É isso que você quer. Você quer ganhar muito juros. É esse o seu foco. Eu quero ganhar dinheiro agora. Ou no médio ou no longo prazo, mas eu aceito riscos maiores porque eu estou disposto a ter rentabilidades maiores. Porque esse é o seu foco, a rentabilidade.
O segundo ponto é com relação à aversão ao risco. Quando a gente fala de risco, é a possibilidade daquele investimento dar errado. Se você tiver um perfil conservador, a sua aversão ao risco é muito alta. Você não quer risco. Mas lembre-se que não existe investimento sem risco. Todos os investimentos têm risco, maior ou menor, mas tem. Se você tem um perfil conservador, você quer proteger o seu patrimônio e você não quer risco. Você quer o mínimo risco possível. Se você tiver um perfil moderado, você já tem uma aversão média ao risco. Ou seja, já aceita correr um certo grau de risco, porque você sabe que somente dessa forma você vai ter uma rentabilidade um pouco maior. Então você já começa a aceitar um determinado grau de risco. Você tem a aversão, mas não é aquela aversão de conservador. Você aceita se expor de uma forma um pouco mais agressiva, digamos assim. Agora, se você tiver um perfil agressivo, você não está nem aí para o risco. Você está disposto a correr o risco, sabe o risco que você está correndo, mas você aprende a gerenciar o risco. Você aprende a trabalhar com aquilo ali, porque o seu foco é justamente a alta rentabilidade. Então você está disposto a correr muito risco. Lembre-se, quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Agora, com relação aos tipos de investimentos, quando a gente pensa em conservador, o seu tipo de investimento principal vai ser na renda fixa, que nós vamos falar mais ao final dessa aula. Porém, se você tiver um perfil mais moderado, você vai mesclar a renda fixa com a renda variável. Você aceita isso, você sabe que na renda fixa você não vai conseguir tudo aquilo que você quer. Então você vai ter que colocar uma parte do seu patrimônio, uma parte dos seus investimentos, uma parte do seu dinheiro para trabalhar na renda variável, porque é lá que você vai ter a maior rentabilidade. Agora, se o seu perfil é agressivo, a renda variável é o seu universo. É lá que você vai trabalhar, porque é lá que você vai ter a maior rentabilidade. Porém, lá é que você também vai correr os maiores riscos. Então, seja ciente. A questão é, qual que é o seu perfil? Quando você for abrir a conta na corretora, ele vai fazer uma série de perguntas para que você determine o seu perfil. E se por um acaso, quando você abrir a sua conta na corretora, o seu perfil for um perfil conservador, não vão estar liberados para vocês todas as possibilidades de investimento. Se seu perfil for moderado, você vai ter mais possibilidade de investimentos do que um conservador, porque ele não vai te oferecer investimentos, locais de alocação do seu dinheiro que possam ter riscos maiores. Agora, se você tiver um perfil agressivo, todas as possibilidades de investimento vão estar liberadas para vocês. Todas. Você pode ter um perfil agressivo para que você tenha acesso a todos os tipos de investimentos e lá dentro agora você escolher fazer investimentos mais conservadores e tudo bem. Porém, se você tiver um perfil conservador, você não vai ter acesso aos investimentos que estão disponibilizados para o agressivo. Então, o que acontece na prática, quando você for preencher o seu perfil do investidor, você preenche e veja como é que ele vai te alocar, como é que ele vai te classificar. E são perguntas simples, de múltipla escolha. Como, por exemplo, se você tem um investimento na bolsa e as suas ações que você tem na sua carteira, elas despencaram, o que você faz? Ah, eu compro mais. Não, eu vendo tudo. Não, eu vou esperar ver o que vai acontecer com o mercado. Então vai te dar opções e você vai escolhendo. E você vai escolher de acordo com aquilo que você acha que seja certo. Ele vai te dar um determinado perfil. E o que é bom você fazer se você quer ter acesso a todos os investimentos na corretora? Depois que ele te der a sua classificação, digamos que ele tenha te colocado como conservador. Você refaz o seu perfil e você muda as suas respostas. Ah, mas eu estou sendo desonesto. Não importa. O que importa é que você precisa liberar todos os investimentos para você. Para que você possa alocar o seu dinheiro para trabalhar da melhor forma para você. Então você muda a sua resposta e você vai passar por exemplo, um moderado. Ah, não, eu não posso ser moderado. Então você vai lá e refaz o seu perfil até você chegar no agressivo e pronto, está acabado, está feito. Então é preciso que você saiba qual que é o seu perfil de investidor. Porque se você tiver um perfil conservador, você não vai fazer investimento de dinheiro com alto grau de risco. Você não vai. Porém, você precisa ter ciente que você vai perder na rentabilidade.
Agora, se você tiver um perfil agressivo, você não vai colocar o seu dinheiro no investimento de renda fixa, que o foco principal é a proteção do seu patrimônio, porque você não está interessado nisso. Você está interessado em outras coisas, está interessado na rentabilidade. Então, a questão é qual que é o seu perfil de investidor. O segundo ponto que eu quero destacar é com relação a investir e especular. Será que eles são a mesma coisa ou são coisas distintas? E às vezes no mercado a gente utiliza, eu estou investindo meu dinheiro, estou colocando meu dinheiro para trabalhar para mim. E na verdade você não está investindo, você está especulando. Qual que é a diferença entre investir e especular? Investimento é uma coisa, especulação é outra coisa completamente diferente. Todos eles buscam ganhar dinheiro no mercado financeiro, claro. Porém, a forma como ele faz isso é diferente. Quando a gente fala de investimento, eu estou falando de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você no longo prazo. Eu vou comprar alguma coisa agora e vou segurar aquele investimento, vou segurar aquela aplicação por um longo prazo, porque eu estou interessado em ganhar no longo prazo. Eu estou interessado em ganhar ao longo do tempo. Então eu não quero simplesmente comprar uma coisa hoje e vendê-la amanhã. Não quero comprar uma coisa amanhã e vender daqui a um mês. Eu quero comprar alguma coisa e que ela vai ficar comigo por um bom tempo. Vai ficar comigo alguns anos ou vai ficar comigo para sempre. Até quando eu morrer, eu vou ficar com aquilo ali e passar para os meus herdeiros. Então, quando você fala de investimento, você fala de coisas que vão acontecer a longo prazo. E você está focando principalmente nos juros compostos. O seu foco nos investimentos estão nos juros compostos. É isso que você está olhando. É isso que você quer. Quer que seu dinheiro vá crescendo com os juros compostos e comece a produzir cada vez mais, aumentando essa bola de neve dos rendimentos ao longo do tempo, para que lá na frente, daqui a vários anos, você tenha retornos muito mais significativos em relação ao seu dinheiro, sem grande preocupação. Quem faz um investimento normalmente tem um perfil mais conservador e um perfil mais moderado. E a especulação? Qual que é a diferença entre a especulação e o investimento? Especulação, eu estou focado no curto prazo. Eu quero que eu tirar dinheiro do mercado agora. Então, o que você faz? Você compra alguma coisa agora para vender num curto prazo. O que eu estou falando de curto prazo? Eu estou falando de comprar hoje ou vender hoje e liquidar aquela posição ainda hoje. E nós vamos entender isso mais à frente quando a gente falar de um determinado tipo de operação chamada de day trade. A operação começa no dia e termina naquele mesmo dia. Isso é especulação pura. Eu compro um determinado ativo agora pela manhã e no final do dia ou na hora do almoço eu vendo aquele ativo. Ou eu faço o contrário, eu vendo o ativo pela manhã e no final do dia eu recompro ele por um determinado valor. Não, Mary, eu errei, você não falou errado, você não pode vender e para depois comprar a posse. Você vai entender que você pode ganhar no mercado, com o mercado subindo ou com o mercado caindo. Mas isso nós vamos entender mais para frente. Mas o especulador está interessado em tirar dinheiro do mercado. Ele está interessado em fazer renda extra. Ele está interessado em tirar do mercado agora. Então ele vai comprar hoje, vai fazer a operação hoje para tirar o dinheiro do mercado hoje. Ou ele vai comprar hoje e vai vender amanhã, ou depois de amanhã, ou na semana seguinte, ou no máximo no mês seguinte. Isso é chamado não de day trade, porque o day trade começa num dia e termina no mesmo dia. Isso é chamado de swing trade, em que eu vou fazer uma operação que começa hoje, mas eu saio da minha operação amanhã, ou daqui a 5 dias, ou daqui a 7 dias, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 30 dias, alguma coisa dessa maneira. Mas eu estou interessado em operações de curto prazo. Quem faz especulação não está preocupado com juros compostos. Não é esse o foco. O objetivo dele é tirar dinheiro do mercado agora. É um salário que ele está fazendo agora. De onde? Do mercado financeiro. Ganhando nessa variação de preço entre a compra e a venda daquele ativo. Isso é especulação. Quem tem um perfil mais agressivo, normalmente é mais especulador. Eu, Sérgio, eu tenho um perfil agressivo. Sim, eu sou especulador. Eu tiro o dinheiro do mercado, mas eu pego parte desse dinheiro e invisto. Então, o que eu faço? Eu estou interessado em tirar dinheiro do mercado agora, então eu faço operações de curto prazo, especulativas,
e pego esse dinheiro e invisto ele no longo prazo. É assim que eu faço. Então, existem N possibilidades, porque o meu perfil é um perfil agressivo. Tem pessoas que têm perfil moderado. Se a pessoa tem perfil moderado ou um perfil conservador, ela não vai especular. Porque quem faz especulação, faz as operações de curto prazo, está sujeito a um risco gigantesco. Gigantesco. Porém, a possibilidade de retorno é descomunal. E nós vamos entender isso quando a gente falar mais sobre a renda variável. Então, investir e especular são dois conceitos completamente distintos. Tenha isso na sua mente. Olhando essa tabela, nós podemos observar aqui que nós temos o especulador e o investidor, com algumas características. Quando a gente pensa em termos do prazo das operações, como nós já dissemos, um especulador está interessado no curto prazo. Ele está interessado em tirar dinheiro do mercado. É isso que ele quer. Agora, o investidor, ele está interessado no investimento a longo prazo. O foco dele são juros compostos. Quando a gente pensa na motivação principal, o especulador está preocupado no lucro daquela operação, em ganhar no que a gente chama de um spread. O spread é a diferença entre a compra e a venda de determinado ativo. O investidor está preocupado em preservar o capital e colocar aquele capital para trabalhar para ele no longo prazo. Em relação ao risco, o especulador ele maximiza o risco, ele está totalmente exposto ao mercado. Enquanto que o investidor ele minimiza o risco, ele não está disposto a colocar em risco. Toda operação tem risco? Tem. Então não é zero, mas ele tenta minimizar aquele risco porque não é isso que ele está interessado. Ele está interessado nos juros compostos ao longo do tempo. O estilo do portfólio, o que é isso? O portfólio são os tipos de investimentos que você vai fazer, aonde você vai alocar seu dinheiro. Quando a gente pensa no especulador, ele tem um portfólio mais concentrado, então ele tem poucos ativos e foca justamente naqueles ativos para tirar o máximo de dinheiro que ele consegue daquilo ali. O investidor, já por outro lado, ele tem um portfólio mais diversificado. O que é diversificação nesse caso? É você ter investimentos em aplicações distintas. Aquela velha frase, não coloque todos os seus ovos numa única cesta, porque se você cair, você perde todos os seus ovos. O especulador coloca todos os ovos numa única cesta. O investidor ele divide os ovos em cestas diferentes. E essa diversificação é um mecanismo de gerenciamento de risco, porque ele diminui a exposição aos riscos do mercado. Porque uma determinada aplicação que ele tenha feito, ela pode estar dando um retorno muito bom, enquanto que uma outra operação que ele tenha feito, uma outra aplicação, está dando um retorno menor ou está sendo pior. Então o que vai acontecer? Na média, somando todas as aplicações que ele tem, ele vai estar numa posição mais confortável. Porque uma operação pode estar ganhando, a outra pode estar perdendo, mas na média ele vai estar ganhando. Ele busca esse ganho. Já o especulador não. É tudo ou nada. Nós vamos para tudo ou nada nessa história. Tem maneiras de você gerenciar isso, que nós vamos entender mais para frente. Mas normalmente ele não está muito preocupado com essa diversificação. Por quê? Porque ele não vai ficar com o ativo por muito tempo. Ele quer simplesmente ganhar na especulação, ganhar no spread, ganhar na diferença entre a compra e a venda. E quais são as chances de sucesso a longo prazo? Quando você pensa no especulador, a pessoa que quer simplesmente viver de forma especulativa do mercado, as chances ao longo do prazo são muito baixas. É aquele velho ditado que diz que dos cassinos, que a casa sempre ganha. E é verdade. Estatisticamente, a casa sempre vai ganhar. Porque com grande quantidade de operações sendo feitas, é muito difícil você ter lucratividade, porque você vai estar sujeito a um risco muito grande. Então você pode ganhar e perder aquilo tudo, ou perder inclusive mais, por várias razões que na verdade não são razões nem financeiras, são razões emocionais. E nós vamos entender isso quando a gente falar lá na frente sobre esse tipo de investimento. Investimento não, sobre esse tipo de especulação, que é a questão de day trade. Porém, o investidor, a longo prazo, a sua probabilidade de ter sucesso é maior, porque ele vai escolher e vai acompanhar, vai ter flutuação natural das aplicações, mas a longo do prazo, se ele selecionou bem as aplicações de dinheiro dele, ele vai ter uma probabilidade de conseguir atingir aquilo que ele quer ao longo do tempo. Então vai ter oscilações no mercado? Claro que vai. Porém, a probabilidade dele conseguir ter sucesso, na média,
porque está diversificado, está protegido, o portfólio dele é diversificado, a probabilidade de ter sucesso é maior. Mas você pode fazer os dois. É o que eu faço. Eu faço especulação para tirar dinheiro do mercado e pego esse dinheiro e invisto ele no longo prazo. E para a gente começar, então, a entrar em um pouco mais de detalhes sobre isso, onde você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você? Aonde que você vai fazer isso? Aonde que você vai aplicar o seu dinheiro? Nós precisamos entender esse universo físico que nos envolve para que depois a gente entenda os processos que vão fazer parte dele. Então, aonde que você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você? Aonde que eu aloco o dinheiro para trabalhar para mim? E é preciso que a gente tenha isso muito claro. Aonde que o dinheiro vai estar? Porque aonde o dinheiro estiver, vai variar as oportunidades que nós tivermos. E basicamente nós temos dois locais onde nós investimos o dinheiro. Nós podemos investir o dinheiro nos bancos ou nós podemos investir o dinheiro nas corretoras. Quando a gente pensa em bancos, nós estamos falando de uma instituição financeira que ela pega dinheiro e você deixa seu dinheiro lá para estar protegido o seu dinheiro e ela vai utilizar o seu dinheiro para fazer o que ela precisa fazer com aquele seu dinheiro lá. Mas quando você precisa do dinheiro, você vai lá e tira aquele dinheiro. E nós estamos vendo uma era em que até o acesso ao dinheiro físico está se tornando cada vez menos comum. Nós estamos utilizando cada vez mais dinheiro virtual, com cartões de crédito, por exemplo. Então existem vários bancos no Brasil. E os nossos focos são os bancos que estão localizados aqui no Brasil. Não em bancos no exterior, mas o princípio é o mesmo. E o que acontece quando a gente faz investimentos em bancos? As oportunidades de investimento são menores. Porque o banco vai te oferecer um determinado tipo de aplicação que ele tem, que ele é o proprietário daquela aplicação. Então, por exemplo, se você for no Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai te oferecer as aplicações que estão disponíveis no Banco do Brasil. Ele não vai te oferecer nada que seja disponível no Santander, no Itaú Unibanco, no Bradesco, na Caixa. Não. Ele vai oferecer somente as aplicações que tem no Banco do Brasil. Se você for no Itaú, o Itaú vai oferecer para você os investimentos que estão disponíveis no Banco Itaú. Então você pode conversar com o seu gerente do banco e o seu gerente do banco vai te fazer recomendações de investimento. É isso que a maioria das pessoas fazem. Porém, esteja ciente que as oportunidades são direcionadas somente para o que aquele banco oferece e nem sempre esses são os melhores. Porque existe uma lógica por detrás dos bancos. E qual que é essa lógica? Qual que é essa verdade que eu chamo de verdade oculta? É que quem pega dinheiro emprestado paga juros. É isso que está acontecendo por detrás. Quem pega dinheiro emprestado paga juros. E o que acontece com a gente? A gente pega o nosso dinheiro e coloca dentro do banco e fazemos uma aplicação no investimento que o nosso gerente recomendou para a gente. E nós ficamos super felizes porque o investimento é muito bom, de acordo com ele, porque vai render X, Y, Z ao longo do tempo, bababá, bababá, bababá. E o que o banco agora faz? Ele pega e paga para a gente um determinado juros. Mas ele pega o nosso dinheiro, que não vai ficar parado, sentado lá, e vai emprestar para uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa que não tem dinheiro, uma empresa, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, vai nesse banco e vira para aquele mesmo gerente que te ofereceu aquela aplicação, vira para, olha, eu estou precisando de dinheiro. Ele fala assim, não, claro, podemos fazer um financiamento, posso te emprestar esse dinheiro, assim, sensado. Eu ofereço o seu dinheiro para essa terceira pessoa e ela vai pagar um juros muito maior do que o banco vai pagar para você. Essa é a verdade. Então o banco não é bonzinho quando te oferece uma aplicação. Ele está pegando o seu dinheiro para oferecer para outras pessoas que vão pagar um juros maior para aquilo ali. O banco não opera com dinheiro próprio. O banco opera com dinheiro das pessoas que têm conta naquele banco. Não é dinheiro do próprio dono do banco. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro que está gerando renda para ele. E existem vários bancos. E quando a gente vai pensar em tipo de banco, é preciso a gente saber se esses bancos são bancos corretos ou não. Então existe um site da Febraban e que você pode ver. Existem mais de 114 bancos. Não existe apenas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander. Não. Existem vários bancos muito menores do que estão presentes aqui no Brasil. Muito menores do que esses grandes. E lembre-se, quanto maior o banco, a gente gosta mais de bancos maiores. E lembre-se daquela questão dos juros. Juros é uma questão de risco. Então, quando o banco é muito grande, o risco dele quebrar é muito baixo.
Quando eu pego meu dinheiro e coloco nesse banco, que é um banco muito grande, como ele sabe que ele é garantido mesmo, eu gosto daquele banco, ele pode me pagar um juros menor, porque eu estou colocando dinheiro naquele banco ali. E ele sabe que ele não vai quebrar tão fácil assim. Agora, um banco menor, um banco no interior de um determinado estado, que não é um banco gigantesco, é um banco regional, é um banco com menos capital. Então, com certeza, é um banco que oferece mais risco de operação, porque é um banco menor. E o que acontece nesse caso? Ele tendo maior risco, ele normalmente paga um juros maior. Então ele te oferece um determinado tipo de investimento em renda fixa com juros maior. Por quê? Porque ele quer atrair você para lá. Mas se você tiver um investimento no Banco do Brasil, por exemplo, você jamais vai ter acesso, jamais sequer vai saber que existe aquele banco no interior de Santa Catarina que oferece um rendimento maior do que aquele banco grandão que você tem a sua conta aberta nele. Mas é importante que você saiba que existem vários bancos. E basta checar se o banco está regulamentado que você pode investir naquele banco. Só que não tem como a gente ter conta em todos os bancos. A gente tem contas em 1, 2, 3 bancos no máximo. Então você acaba perdendo essa leque de oportunidades que os outros bancos podem oferecer de aplicações. E aí entra o papel das corretoras de investimentos. As corretoras de investimentos, na verdade, elas oferecem muito mais oportunidades de investimento. Muito mais oportunidades. Ela oferece tanto em renda fixa quanto em renda variável. Mas ela não está vinculada a determinado banco. Quando ela está vinculada a um determinado banco, já gera um viés de tendencioso. Um viés que existe talvez um que a gente chama de conflito de interesse, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, de uma maneira geral, essas corretoras de investimentos, chamadas corretoras de valores, elas têm muito mais oportunidades do que o próprio banco. Que o banco vai oferecer somente investimentos mais seguros que ele mesmo tem. As corretoras de investimentos, não. Existem corretoras tanto no Brasil quanto no exterior. E enquanto para você abrir uma conta no Brasil, num banco, de uma forma geral, se for um banco digital, normalmente não tem taxas. Mas quando você abre um banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú Unibanco, por aí fora vai, quando você abre uma conta neles, você tem que abrir uma conta e tem as taxas de manutenção, e tem uma série de coisas que são cobrados pelo banco. Então você vai pagar pelo serviço do banco se for um banco físico. Se for um banco digital, as taxas são bem menores quando tem. Porém, quando você abre uma conta numa corretora, sabe quanto você paga para abrir uma conta na corretora? Nada, é gratuito. Sabe quanto dinheiro você precisa ter na corretora? Nada, você não precisa ter nenhum dinheiro na corretora. Você pode abrir a sua conta em quantas corretoras você quiser, no Brasil ou no exterior, não faz a menor diferença. Eu, no Brasil, eu tenho conta em 3 corretoras diferentes e opero em algumas delas. Eu tenho conta em 2 corretoras no exterior, sem o menor problema, e moro aqui no Brasil. E não pago nada para ter essas contas lá. E as oportunidades de investimento são muito maiores que elas oferecem. Posso usufruir ou não. Nada vai ser cobrado. Eu não preciso fazer nem depósito. Eu abro a conta com 0. E não vai ser cobrado absolutamente nada. E é importante que você saiba que existem as corretoras de bancos e existem as corretoras independentes. O que isso quer dizer? O Banco Itaú, ele tem a corretora do Itaú. E se ele tem uma corretora, normalmente ele vai dizer que os investimentos do Banco Itaú tendem a ser maior. Tendem a ser os melhores investimentos, porque existe um viés tendencioso. O Banco do Brasil tem a corretora do Banco do Brasil. Ele vai ter acesso a vários investimentos, mas ele vai, o seu assessor, ele vai te, entre aspas, empurrar os investimentos do Banco do Brasil, porque vai dizer para você que eles são os melhores. Porém, existem as corretoras independentes. Essas corretoras não estão vinculadas ao banco A, B ou C. Essas são independentes. Elas estão vinculadas simplesmente ao sistema financeiro, ao mercado financeiro. Então ela não está preocupada, ela não quer saber se o Banco do Brasil é um banco grande ou um banco pequeno, se o banco no interior de Santa Catarina é um banco grande ou um banco pequeno, desde que seja regulamentado e que esteja autorizado a operar, você tem acesso ao investimento. Então se você vai numa corretora independente, eu quero fazer um investimento numa renda fixa, ela pode procurar, e você mesmo pode fazer isso de forma independente, você pode procurar os investimentos que estão relacionados, estão disponíveis no Brasil inteiro, em todos os estados. Você não vai ver simplesmente o do seu banco quando você tem uma conta, mas vai ver de todos os outros bancos que estão oferecendo aquele tipo de investimento. E aí você pode escolher qual que é a melhor oportunidade para você.
Se eu posso te dizer alguma coisa, sugerir alguma coisa, não tenha conta em corretora de seu banco. Tenha uma conta numa corretora independente, porque você vai ter acesso a mais oportunidades, com o mesmo nível de proteção, que você vai entender daqui a pouco. E o que o corretor faz? O que uma corretora faz? Existe toda uma logística por detrás, mas a corretora, na verdade, é o intermediário entre você, investidor ou especulador, e a Bolsa de Valores. E na Bolsa de Valores, você vai ter principalmente o acesso às rendas, algumas rendas fixas e às rendas variáveis, principalmente as rendas variáveis. Então, se você quer negociar ações, não tem como você negociar ações através do seu banco. Você precisa ter uma conta numa corretora. Seja a corretora do seu banco ou uma corretora independente. Eu sugiro que faça uma corretora independente. Então, através disso é que você vai ter acesso a essas oportunidades de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E como é que você vai operacionalizar esses investimentos através das corretoras? Através do que nós chamamos de um home broker. Home broker, quando você abre uma conta numa corretora, ela vai te disponibilizar, você vai ter seu login e sua senha, vai te disponibilizar de forma absolutamente gratuita o que a gente chama de um home broker. É ali que você vai comprar e vender aquilo que te interessa. Normalmente, home brokers são mais limitados, ele tem acesso a determinadas coisas, você não consegue fazer absolutamente tudo, mas você não precisa ter um assessor ali para fazer a operação para você. Você mesmo é capaz de acessar o mercado e falar assim, olha, a ação da Petrobras está boa, vou comprar. Você vai lá e compra sozinho. Você não precisa ligar para a corretora e pedir alguém para fazer isso para você. Você pode, mas vai ficar bem mais caro. Então, quando você tem uma conta num banco, você tem o seu gerente do banco. Quando você precisa fazer alguma coisa, vai conversar com o gerente do banco. Quando você abre uma conta numa corretora, você vai ter um assessor de investimentos, em que ele vai te indicar se você tiver interesse. Ele não pode forçar absolutamente nada. Ele não pode nem sequer operar por você sem a sua autorização. E é tudo por escrito. Mas você nem precisa dele, você pode. Se você souber o que está fazendo, vai no seu home broker e você opera por ele mesmo. Ou, você além do home broker, você pode ter acesso a determinados softwares, que são plataformas. A grande maior parte delas são pagas, embora existam algumas que sejam gratuitas, mas são plataformas muito mais robustas e são muito mais utilizadas para quem faz as operações de uma forma mais agressiva, para quem tem um perfil mais agressivo, porque precisa de mais informações para a tomada de decisão no momento de fazer a aplicação. Como você já sabe, no momento de especular, no momento de entrar no mercado para tirar dinheiro dele. Então você precisa de plataformas mais robustas. Existem várias que a gente vai mostrar mais para frente quando a gente começar a brincar com isso. E existem dezenas de corretoras aqui no Brasil. E todas elas, para você saber, você entra no site da B3 e lá você pode procurar corretores certificados e você vai ver que existe um monte. As mais comuns que existem por aí que as pessoas ouvem falar é a XP Investimento, tem a Rico, tem a Genial, tem a Easy Invest, tem a BTG e por aí afora vai. Só para você ter uma ideia, embora existam várias, na verdade muitas delas são subsidiárias de uma principal. Por exemplo, a XP Investimento é a maior corretora de investimentos do Brasil. E a XP Investimento, você tem a Clear. A Clear pertence a XP, mas ela tem um nome próprio dela. Tem a Rico pertence a XP. Tem a Genial pertence a XP. Então existem várias, mas acaba, na verdade, estar trabalhando com uma só. Mas as interfaces são distintas. E qualquer uma delas oferece investimento, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Só que a quantidade de oportunidades são infinitamente maiores do que você teria com o seu banco. Então, se você vai trabalhar no mercado financeiro, abra uma conta numa corretora. Qual? A que você quiser. Eu tenho conta na Clear, eu tenho conta na XP Investimento e eu tenho conta na BTG Pactual. Agora é muito importante você tomar cuidado, mas muito cuidado com as recomendações, tanto do seu gerente do banco quanto do seu assessor de investimento. Por quê? Eles são meus amigos e me tratam super bem. Quando eu vou conversar com meu gerente, ele me trata super bem, super atencioso, oferece um cafezinho, me traz água. Quando eu converso com o meu assessor, ele sempre está solícito, está sempre atendendo aquilo que eu estou pedindo. Tome sempre muito cuidado. Não existe almoço gratuito no mercado financeiro. Ninguém faz nada de graça. Porque o seu gerente de banco e o seu assessor na sua corretora, eles vão estar sofrendo de um conflito de interesse entre você e eles. O que significa isso? Conflito de interesses. Aquilo que é interessante para você
talvez não seja o mais interessante para ele. Porque às vezes ele oferecer para você um determinado investimento vai dar para ele mais dinheiro. O seu gerente tem metas a bater no banco. Então ele precisa de determinado número de clientes que estão investindo em determinado tipo de aplicação para que ele receba uma bonificação no final do mês ou no final do ano. Sim, senhor. Ele não é bonzinho quando te oferece determinado tipo de investimento, não. É porque você não sabe quais investimentos você tem e você não tem o acesso a todas as informações, você não entra lá para ver, então você confia nele que ele vai te oferecer os melhores. E na verdade, ele pode estar te oferecendo o que é melhor para ele, não necessariamente o que é melhor para você. E a mesma coisa acontece com o seu assessor na sua corretora. Ele pode estar te oferecendo determinado tipo de investimento que você nem tem direito como é que funciona, mas que para ele vai dar uma comissão muito maior. Além de outras coisas, como rebate, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora como é que isso funciona, mas existe esse conflito entre o que é melhor para você e o que é melhor para ele. Se você tem conhecimento de educação financeira, se você sabe como é que o sistema funciona, se você tem acesso, se você estuda, se você busca informação, você vai escolher o melhor investimento para você, de acordo com o seu perfil de investidor, independentemente do que o seu gerente do banco, independentemente do que o seu assessor da sua corretora te oferecer. Porque ele, na parte dele, na contraparte dele, vai ser comissionado por determinado tipo de investimento que ele colocar o seu dinheiro para trabalhar. Ele vai receber bonificações e outras coisas em função da quantidade de clientes que ele consegue colocar fazendo determinado tipo de aplicação. Então isso existe, isso é real, isso não é fictício, ninguém vai falar sobre isso, mas é importante que quando você for investir o seu dinheiro, que você saiba exatamente aonde você está alocando, o que está acontecendo, quais são as informações que você precisa, está lembrado? Aquela tríade das perguntas, a tríade dos investimentos, qual que é o risco daquela operação, qual que é o retorno daquela operação e qual que é a liquidez daquela operação, você precisa saber disso. Para você definir o que é melhor para você, independentemente do que o seu gerente, independentemente do que o seu assessor te indicar. E com relação à proteção, o que eu quero dizer com proteção? Proteção é como se fosse um seguro de carro. Você tem um carro, você compra um seguro do carro para quê? Numa eventualidade de uma batida, de uma colisão, de um roubo, sei lá o que aconteça, que você tenha seu patrimônio protegido. E no mercado financeiro isso existe também. É chamado de FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que é um Fundo Garantidor de Crédito? Fundo Garantidor de Crédito, na verdade, é o seu seguro de investimentos. E ele tem características, não vou entrar em detalhe, como é que ele é formado, como é que ele pega dinheiro, como é que ele faz, mas você não precisa pagar nada, você não vai contratar esse serviço, ele já existe. Uma vez que você faz determinado tipo de aplicação, ele já existe naquela aplicação. Não todas, em algumas, é isso que é importante saber. Mas você não precisa falar, eu queria contratar o FGC. Não! Ele já faz parte. Nenhum dinheiro vai ser tirado da sua conta, das suas aplicações, para o FGC. Não é assim que funciona. E o FGC, ele protege alguns investimentos, mas não todos. E como é que ele funciona? Hoje, ele tem um limite de R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, digamos que você tenha R$400 mil. Se você colocar seus R$400 mil numa única aplicação, num determinado tipo de banco ou numa determinada corretora, se der tudo errado com aquele investimento, 250 mil estão protegidos. Os outros 150 mil você perdeu. É assim que vai acontecer. Porém, se você tem os R$400 mil, o que você pode fazer? Pode pegar R$200 mil, colocar num investimento e agora pega os outros R$200 mil e coloca em outro investimento em outra corretora. E agora os seus R$400 mil dividido em 200 numa corretora e 200 em outra corretora, não pode ser na mesma corretora, porque é por CPF, então neste caso você vai estar com todo o seu patrimônio protegido. Agora, passou desse limite, aí não tem mais proteção. E não é uma coisa, aconteceu agora, eu vou ligar lá que vai tomar as iniciativas. Não, acontece de forma automática, vai demorar alguns meses, quando acontece um evento catastrófico dessa maneira, vai demorar um tempo, mas vai te restituir o seu investimento até este limite de R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, por isso que é importante, às vezes, você ter contas em várias corretoras, para que você possa diversificar e ter seu patrimônio protegido até este limite.
Passou desse limite, não há nada mais que você possa fazer. Você tem 2 milhões na sua conta. Não tem como você proteger 2 milhões. No máximo vai proteger, numa única corretora, por exemplo, é 250 mil. Os outros 1.750.000 estarão desprotegidos. E não há nada que você possa fazer com relação a isso. É o risco que você vai assumir. O FGC protege isso. E somente isso. E existem alguns investimentos que estão protegidos e outros que não. Por exemplo, conta corrente de banco, qualquer banco que você tiver. Até na própria corretora que tem a conta corrente, está protegido pelo FGC. Poupança de qualquer banco, protegido pelo FGC, nesse limite de 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. CDBs, que é um tipo de investimento em renda fixa, que nós vamos falar mais à frente, é protegido pelo FGC no mesmo limite. LCI e LCE, que nós vamos falar mais à frente, também são renda fixa, também é protegido pelo FGC. Existem alguns outros. E o que não é protegido? Só para você ter uma ideia. Previdência privada, BGBL e PGBL. Esquece. O que é BGBL e PGBL? Vamos entender quando falar sobre previdência. Não é protegido. Título de tesouro direto. Antes não era protegido, me parece que agora, recentemente, ele passou a ser protegido. Essa é uma informação que ela vai mudando ao longo do tempo do tipo de investimento. Ações. Ações não são protegidas pelo FGC. Tem a ação da Petrobras. Se der tudo bem com a Petrobras, ó, se der tudo ruim com a Petrobras, o problema é de quem tem a ação da Petrobras. Os FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário, vamos entender o que é isso mais à frente, não são protegidos pelo FGC. Qualquer tipo de fundo de investimento não é protegido pelo FGC. E por aí afora vai. Então, alguns são protegidos, outros não. Você não vai decorar isso, mas quando nós entrarmos em mais detalhes sobre cada um deles, você vai entender com mais propriedade. Aí você vai saber se aquele investimento é protegido até aquele limite ou não. E é um dos fatores que vai te auxiliar a ter menos risco naquele tipo de aplicação. E aí nós vamos chegando agora nessa parte finalzinha, nós vamos, a partir da nossa próxima aula, começar a falar sobre renda fixa e renda variável. Mas só para te dar um gostinho, o que é renda fixa? Na renda fixa existem diversos tipos de investimentos, que você pode fazer pelo banco ou pode fazer pela corretora. Eu já disse para vocês, prefiram as corretoras, porque você vai ter um leque maior de oportunidades. Qual que é a característica da renda fixa? É a previsibilidade de retorno. Não é garantia de retorno, é previsibilidade de retorno. Então, se eu faço um investimento em renda fixa e contratei um determinado tipo de investimento, eu tenho uma expectativa positiva de renda maior, de sair com mais dinheiro que eu entrei. Não é garantia, é uma possibilidade. Na maior parte das vezes vai acontecer que você vai sair com mais dinheiro que você entrou. Mas é uma previsibilidade de retorno que você vai ter no momento que você contrata aquele tipo de aplicação. E a renda variável? Na renda variável não existe previsibilidade de retorno. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter um retorno gigantesco, mas você pode ter uma perda significativa, uma perda gigantesca. Você pode quebrar a sua conta. Porque, como está mostrado aqui, o mercado ele pode subir, mas o mercado também pode cair. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então não tem como você prever. Eu vou colocar numa renda variável, porque daqui a um mês eu quero sair com tanto. Não tem como você fazer isso. Costuma-se dizer que um mercado ele é autônomo, ele faz o que ele quer. Não tem como a gente fazer absolutamente nada. A gente simplesmente reage ao que o mercado está fazendo. Porque nós somos pequenos, nós somos sardinhas no oceano cheio de tubarões. Então nós não temos condições de influenciar no mercado. O mercado faz o que ele quer. E nós simplesmente vamos acompanhar essa variação do mercado. Quando ele sobe e quando ele cai. Então não tem como eu prever, não tem como você prever que daqui a um mês as ações da Petrobras vão estar mais valorizadas. Não tem como. Pode ser que amanhã ela despenque. Não tem como você prever que as ações da Vale vão cair. Pode ser que amanhã as ações da Vale disparem. Por razões que fogem ao nosso controle, que nós não temos acesso a essas informações. Então o mercado é totalmente imprevisível. Então por isso nessa imprevisibilidade é que existe uma grande, que a gente chama de volatilidade, ou seja, o preço pode subir muito rápido, pode cair muito rápido, e nessa subida e nessa caída que existe a possibilidade daqueles ganhos de especulação no curto prazo. Basicamente é isso que a gente vê nessa aula de hoje. Agora vamos voltar lá para fora para a gente dar um encerramento do nosso encontro de hoje. Te vejo lá fora. Tchau, tchau.
E agora, de volta ao contato aqui comigo, você já sabe que é extremamente importante, primeiro, que você defina o seu perfil de investidor. Se você é um conservador, moderado, agressivo ou qualquer nome que o equivalha, você precisa saber, porque quando você for investir o seu dinheiro, tem que estar de acordo com o seu perfil. Porque lembre-se lá atrás que o melhor investimento é aquele que você faz e dorme tranquilo. Se você não fizer um investimento de acordo com o seu perfil, você não vai dormir tranquilo. Não é o melhor investimento para você. Pode ser para outra pessoa, pode ser para mim, mas não é para você. Da mesma forma como você pode ter um investimento que é ótimo para você, que eu vou achar que ele é horrível para mim. Porque temos perfis diferentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora você já sabe a diferença entre especular e investir. E você já conhece o grosso, a ponta do iceberg, que são os bancos onde você vai fazer os investimentos e as corretoras de valores ou corretoras de investimento, chame como você quiser. Mas são as intermediadoras entre nós, entre eu e você, e o mercado desses ativos. Tanto para ativos de renda fixa quanto para ativos de renda variável. As corretoras oferecem muito mais possibilidades de você fazer escolhas, porque eles têm mais opções de investimentos. Se você ficar vinculado ao banco, é só o que o banco tiver para te oferecer. E lembre-se que o banco pode ter a corretora que é dele próprio, mas ele vai te oferecer os produtos que é dele. Se você pegar uma corretora que é independente, que não está vinculada a nenhum banco, você vai pegar um leque muito maior de opções. Então tenha isso em mente. E a minha sugestão, se você não tem, abra logo a sua conta numa corretora. Escolha qualquer uma, mas abra sua conta numa corretora. Não vou sugerir corretora A, B, C ou D. Isso eu vou deixar que você escolha. Você já sabe que você precisa escolher uma corretora e que ela tem que estar vinculada, tem que estar registrada, catalogada na B3. E você já sabe fazer isso, porque nós falamos sobre isso quando a gente estava lá dentro do meu computador. E o terceiro ponto é a sua rede de proteção. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC. É preciso estar ciente de que isso existe. A gente sempre espera que nunca vai precisar dele, mas ele é, entre aspas, um seguro que a gente está fazendo. Só que é um seguro que a gente não paga por ele diretamente. Como você faz o seguro de casa, seguro de automóvel, você faz o seguro de vida. Esse seguro ele existe para determinados tipos de investimentos. Então você precisa estar ciente se aquele investimento que você está fazendo, se ele tem algum tipo de proteção e se isso é importante para você. E além disso, quais são os limites que nesse momento se aplicam ao FGC. Pode ser que lá na frente eles modifiquem esses parâmetros do funcionamento do FGC, mas isso aí é lá na frente. Nós precisamos acompanhar os nossos investimentos, precisamos acompanhar o mercado financeiro e ver essas modificações que eventualmente podem acontecer. E se ter um fundo garantidor de crédito é importante para você, então busque investimentos que tenham esse perfil. Mas lembre-se dos limites e lembre-se o seguinte: se você já se envolveu, espero que nunca tenha e que nunca precise, mas se você se envolver num acidente de carro e houver uma colisão, houver um incidente e você precisar acionar o seguro, existe toda uma burocracia para que isso seja feito. Existe todo um trâmite de papel. Não é uma coisa que aconteceu hoje pela manhã e que no final da tarde está tudo resolvido. Não. Existe um tempo, existe um delay. E tem mais. É preciso ver as condições que isso aí se aplicam. Porque como seguro, algumas coisas são cobertas e outras não. No FGC não seria diferente. Mas entrar nesse nível de detalhamento, fica a cargo de cada um buscar mais informações sobre como isso funciona. Nós estamos aqui mostrando para vocês o caminho para seguir. Basicamente, eram esses 3 pontos que eu queria passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.